Alô você, vamos falar sobre a redução à condição análoga de escravo. Eu sou Franklin Lobato e nós vamos falar sobre esse tema tão importante no nosso ordenamento jurídico. Na aula de hoje nós vamos ver, primeiro, o conceito de redução à condição análoga de escravo, os elementos que compõem o crime e as figuras equiparadas e também as penas em que incorrem paga primeiro. Bom, primeiramente vamos falar sobre o conceito de redução análoga de escravo. Esse é um crime previsto no artigo 149 que diz reduzir alguém à condição análoga à de escravo. E, portanto, ele tem uma pena de 2 a 8 anos. Se trata de um crime de grave potencial ofensivo, porque a pena máxima é superior a 2 anos. Portanto, não cabe suspensão no processo. Outra situação importante é falar que a lei penal ela protege a tutela da liberdade individual. Não é possível que um cidadão seja transportado para uma determinada fazenda e lá assuma uma dívida, não tenha mais condições de pagar, perdendo a sua individualidade, a liberdade de sair do local onde ele está. Essas pessoas fazem com que a dívida seja uma forma de manter o trabalhador, às vezes, muito tempo sem receber a menor quantidade de salário, já que eles são obrigados a comprar no próprio comércio do local. O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é o trabalhador. Veja que quando eu digo sujeito ativo qualquer pessoa, significa que a lei não exige nenhuma qualificação especial. E o trabalhador que é submetido à escravidão é o sujeito passivo, aquele que sofre a violação do seu direito. As condutas estão previstas nos tipos reduzir, transformar e tornar. Reduzir a condição análoga de escravo significa reduzir a vítima a uma pessoa totalmente submissa à sua vontade, como se escravo fosse. É importante salientar que existem hipóteses legais de redução à condição análoga de escravo. Eu tenho, por exemplo, a sujeição da vítima a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas. Então, aquela vítima que vai trabalhar acima das 8 horas diárias, com jornadas exaustivas, acima da sua capacidade física. A sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho, e aí eu tenho situações de alojamento sem a mínima condição de higiene, local para a pessoa dormir, uma série de situações que podem caracterizar condições degradantes. Eu também tenho a hipótese da restrição por qualquer meio da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com um empregador ou preparo para que essa dívida seja contraída. Quando o trabalhador ele é levado para uma determinada fazenda e lá ele é obrigado a comprar na quitanda do local, normalmente essas quitandas superfaturam os preços do arroz, do feijão que o trabalhador vai comprar. E ele acaba ficando com uma dívida que ele não consegue pagar. Então ele fica o tempo todo naquele ciclo vicioso, jornadas exaustivas, dívidas contraídas com o empregador e, portanto, a restrição da sua liberdade. O elemento subjetivo é o dolo, que é a vontade livre e consciente de reduzir uma pessoa à condição análoga de escravo. Todas as pessoas que praticam crime incidem nas penas aí combinadas. A pessoa que contratou o cidadão, o capataz da fazenda, o dono da fazenda, etc. E a consumação se dá quando o sujeito reduz a vítima a uma pessoa totalmente submissa à sua vontade. Então ele está lá naquele local sem poder sair, sem poder comprar em outro local, sem poder optar pela sua carga horária dentro da fazenda. Nós temos situações de trabalho também doméstico em que uma mulher pode ser submetida a um trabalho doméstico durante muitas horas, sem condições de ter uma liberdade e, portanto, totalmente submissa à vontade da patroa. Eu posso ter uma tentativa de submissão pessoal a um trabalho análogo de escravo e a ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público a propositura da ação sem representação do ofendido. Bom, esses foram as nossas considerações.
Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, se ele é mantido na fazenda com uma espécie de cárcere privado, se a pessoa é mantida dentro da residência sem acesso a meio de transporte, eu tenho uma caracterização de uma condição análoga ao escravo. São as condutas assemelhadas à condição análoga de escravo. Eu tenho também mantém vigilância ostensiva do local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, mantém vigilância, são os capatazes que ficam na fazenda impedindo que a pessoa saia, são aquelas condutas de se apoderar de documentos, identidade, CPF, para que a pessoa não possa mais sair e retê-lo no local do trabalho. Portanto, o dispositivo em análise prevê punição idêntica à do caput, aquele que cessar o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantiver vigilância ostensiva do local de trabalho com o fim de lá reter o trabalhador, impedindo que ele saia, e apoderar-se de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. É importante esclarecer que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Eu tenho situações de carvoarias que empregam, infelizmente, crianças e adolescentes em condição análoga de escravo, por motivo de preconceito de raça, etnia, religião ou origem, contratação de trabalhadores nordestinos para prestar serviços em fazendas do estado do Pará. E eu tenho também as causas especiais de aumento de pena. Contra criança e adolescente, vai aumentar a pena por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, raça, a cor da pele, a etnia da pessoa, a religião da pessoa e a procedência nacional, origem. E aqui eu deixo uma frase do Darcy Ribeiro que diz: o Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e de descaso. Até uma próxima aula